É um prazer muito grande estar aqui. Muito grande mesmo. Porque é uma igreja onde Deus é o dono dela. Deus, né? E isso é muito importante, estar na casa do meu Pai. Jesus disse isso. Vocês não sabiam que me convém cuidar dos negócios do meu Pai? E nós estamos aqui na mesma missão. Glória a Deus. Nós vamos pregar, se Deus assim nos conceder graça. E vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta, é o tema. Qual mais importante para todos vocês? É o escritor ou o autor? Ah, muito bem. Então nós vamos falar sobre o autor da Bíblia. Amém? O autor, o escritor, ele se vai, ele tem seu tempo. Paulo está sepultado há muitos anos. Mas o que Paulo escreveu, que foi Deus que mandou, permanece para sempre. E está escrito no Salmo 138, verso 2. E a tua palavra permanece para sempre. Não é o escritor que permanece. Nós falamos o profeta Isaías. Olha bem a maneira que nós falamos. Primeiro nós falamos do ofício. Depois da pessoa. Então, é mais importante o ofício, porque o ofício é Deus. Amém? O ofício é Deus. Deus é o ofício. Deus é pastor nesse homem e nesses demais. Deus era apóstolo em Paulo, Pedro e demais. Ele era e é. Ele é diácono naqueles irmãos que estão ali. E ele é em você. Aleluia. Glória a Deus. Você tem dois corpos, como eu já falei. Tem dois espíritos. Tem um corpo ao seu lado. O dia que você deixar esse, você apenas troca de corpo. E permanece viva. Porque o que Deus criou permanece para sempre. Nós vamos ler em Atos capítulo 10, versículo 33. Atos 10, 33, vamos ver essa grande diferença entre autor e escritor, ou mensageiro. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Podeis sentar. Olha bem a palavra de Cornélio. Estamos todos aqui para te ouvir. Não. Vocês não vieram aqui para me ouvir. Vocês creem nisso? Amém? Não, vocês não vieram para me ouvir. Ouvir tudo que Deus mandar eu falar. Ouvir a palavra dele. Não é a palavra. A minha palavra não cura, não liberta. Não salva, não traz contentamento, não, é a palavra dele que mudará, como nós estávamos orando há pouco, junto com o nosso pastor. Estava orando aquele que pode, aquele que disse para José: não temas receber Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo veio falar por conta própria? Não. Deus falou para ele falar com José. Deus tem que primeiro falar comigo para depois eu falar com vocês. Se Deus não fala com o pregador, é melhor ele ficar assentado ali. Porque o povo não está aqui para ouvir nenhum homem, mas para ouvir o que Deus falou com o homem. Irmãos, isso é muito, mas é muito valorizado. Cornélio, ele chamou a atenção de Pedro. Olha, eu mandei buscar-te e fizeste bem em vir imediatamente, rápido, porque estávamos ansiosos para ouvir Deus através de você. Ele tinha convicção que Deus estava em Pedro. Irmão, você que está aí assentado, você tem que crer que Deus, nessa noite, está através de um homem falando com você. Mas pastor, já ouvi por mais de 40 anos. Eu já ouvi por mais de 60 e continuo ouvindo. Glória a Deus. Se a palavra dele permanece eternamente, é porque sem ela eu não terei condições de permanecer eternamente. É ela que vai me dar sustento para a eternidade. Glória a Deus. Então, aqui nós vemos o Cornélio, aquele centurião, aquele gentio, aquele romano, que Deus teve misericórdia dele e falou com ele através dos anjos. Falou: olha, eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas esmolas, eu vi as tuas obras. Então, irmão, fique sabendo que os olhos de Deus estão em você, por onde quer que você esteja. E você possa pedir a Deus diariamente misericórdia. Misericórdia. O Senhor Jesus viu o que eu pensei. Não, Ele foi além. Ele viu o que você vai pensar. Ele viu o que você vai imaginar. Ele viu aquilo que você tem em memória. Ele sabe dos nossos planos. E aí você ora a Deus e busca misericórdia. E aqui nós vemos Pedro não chegou ali para falar dele, para falar o que ele imaginava, o que ele pensava. Que diferença, né? Que diferença de muitos hoje que prega o que ele acha que deve pregar. Não. Agora Cornélio não queria ouvir. O que você acha, Pedro? Porque tem um tal de achismo, né, pastor? Achismo por aí. O que o irmão acha? O que a irmã acha? A irmã chega na outra e diga assim: o que a senhora acha? A mulher chega no marido e pergunta: o que você acha? Existe muito essa pergunta. Agora, perguntar para Deus: Senhor, é da tua vontade? Eu estou dentro da plenitude da tua vontade? Então examina as Escrituras e você saberá a minha vontade. Eu vou te revelar,
eu vou abrir o teu entendimento para você saber a minha vontade. E aí você volta lá para Mateus, aonde Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Oh, irmãos, eu quero sobrenatural. Eu quero sobrenatural na minha vida. E para mim ter o sobrenatural, eu tenho que ter essa palavra funcionando na minha vida. Eu tenho que estar como Cornélio. Estou aqui. Agora uma pergunta para a igreja, não responda para você mesmo. Você veio aqui para ouvir tudo o que Deus quer? Você está disposto a ouvir? Olha, quando um profeta chegava na casa de uma pessoa, algo tinha de especial para acontecer. Algo tinha de acontecer. Então nós vemos quando Samuel chegou na casa de Jessé, eles assustaram. Ora, não é comum um homem de Deus chegar assim. Não. Um homem de Deus, representa Deus. Ele não se encontra em qualquer lugar. Não. Ele não tem tempo para ficar indo em diversos lugares de lazeres. Não. Então ali estava aquela família. E ele, o grande profeta Samuel, chegou com uma missão. Uma missão. Eles assustaram. Eles ficaram perplexos. Eles não estavam nem acreditando que ele estava com aquela missão de escolher ali naquela casa, dentre os filhos de Jessé, um homem para ser rei em Israel. Deus mandou. Agora, foram apresentando. Passou um, passou outro. E quando passou um grandão lá, Eliabe, o profeta olhou assim e disse: é esse aí. Deus disse para o profeta: eu não sou como você. Olha. Eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Não interessa a sua aparência, não interessa de onde você é, não interessa de que família você nasceu. Se Deus te escolheu, encerra o assunto. Então você tem que crer, e Deus vai se mover. Então, quando ele olhou para aquele homem, falou: é este aí. Deus disse: Samuel, você olha para o exterior. Deus estava falando não com o profeta ali, estava falando com o homem que tinha o dom de profeta. Olha bem, quando Deus fala com o homem, é uma coisa. Quando Deus fala com o ministério que está naquele homem, é outra coisa. Então, Deus fala de uma maneira que tem que ter a graça e a inteligência dele para entender. Note bem, ele falou assim: mas, Senhor, falou, não, aí acabou. Ele disse: Jessé, cadê os demais? Ele falou: tem mais um, mas ele está ocupado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então o profeta disse: nós não vamos assentar enquanto ele não chegar. Porque Deus não erra. O autor não erra. O escritor erra, mas o autor não.
Você crê nesse livro? O autor dele, você crê nele? Claro. Ele mudou a minha vida, a tua. Aleluia. E há uma promessa aqui, tão grande para nós, que nós pregaríamos muitas noites aqui, de tantas promessas que tem para cumprir. Então, nós não vamos assentar. Aí, Deus disse que era aqui nessa família. Samuel deve ter tido um coração assim, meio acelerado, quando passou o último e Deus disse, não é este, não é este, e ficou quieto. Aí de repente chega Davi, um homem ruivo, não era muito alto, não era de grande estatura. Aí Deus fala para Samuel, é este, unge. Irmãos, Samuel estava debaixo de ordem. Debaixo de ordem. E nós estamos aqui debaixo de ordem. Amém? Nós estamos aqui debaixo de ordem. E bem-aventurados somos se aceitarmos as ordens. Tem pessoas que é rebelde. Ele fala assim, igual os baianos, eu sou dono do meu nariz. Não, eu não sou dono de nada. Ele é dono de tudo. Seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Então, ali quando o profeta pegou o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo entrou naquele rapaz. Saiu daqui de Saul e veio aqui para Davi. Ó igreja, esse Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecoste, há 2000 anos atrás, continua aqui. Está escrito aqui na Bíblia, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, há um que ainda resiste, até que do meio seja tirado. E o dia que ele for tirado, essa igreja também será tirada. Glória a Deus. Porque não me interessa ficar aqui. Não interessa para você ficar mais aqui. Se ele já foi embora, o que é que eu vou ficar aqui? Porque eu dependo dele para tudo. Tudo eu dependo dele. Eu sou completamente dependente de Deus. Eu estou como aquele homem que Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Aí alguém fala assim, mas pobre é bem-aventurado? Sim, um pobre é um dependente, e eu sou pobre de espírito. O meu espírito depende do Espírito Santo para poder governar essa carne. Está escrito aqui em Romanos, no capítulo 12. E o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Não é com a nossa carne, é com o nosso espírito. Então aí nós vemos Deus falando através de Samuel e as coisas acontecendo. O que era mais importante? Era Samuel escolher? Não, ele foi escolher errado. Ele começou a escolher errado. Ainda que tinha a unção de profeta, tem que vigiar. Ainda que eu sou um pregador, eu tenho que vigiar se eu estou pregando realmente o que está na Bíblia Sagrada. Porque o povo não vive das minhas palavras, mas das palavras do Senhor. Então tem que vigiar para ver se estou pregando o que está escrito. E vocês têm direito de perguntar, pastor, diga para mim aonde é que está escrito aquela palavra que o senhor disse. Eu preciso saber aonde é que está escrito, porque eu quero ficar somente com a palavra. Eu não quero ir além, eu também não quero ficar aquém. Glória a Deus.
Então, irmãos, nós vemos aqui que o autor, que é Deus, ele chegou a dizer no Salmo 138, que ele, naquela tradução que o pastor tem ali, está escrito assim, que ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ora, quem me dá nome é a palavra. Quando uma pessoa não valoriza o que ele fala, ele também não tem valor. Não, quando eu não valorizo o que eu falo, eu estou desvalorizado. Mas Deus exaltou a sua palavra, e ele chegou a dizer, é mais fácil passar os céus e a terra, do que as minhas palavras deixar de cumprir. Glória a Deus! Então, Deus tem falado com você? Sim. Olha, alguém pode dizer, não, ora irmão, nós não somos aqueles povo atrasado que não tinha conhecimento bíblico. Eu cheguei na igreja, pastor, lá em Botafogo, no Rio, e eu estava pregando, levantou uns irmãos lá, 3 ou 4, falando em língua, e começou a profetizar. Eu bati palma, eu falei, pode parar, para. Falei bem alto no microfone, eles pararam. Eu falei, eu estou pregando, Deus está falando através de mim agora. Não precisa eu falar em língua estranha para depois falar que Deus está falando. O povo era tão analfabeto de conhecimento bíblico que precisava alguém transbordar em língua estranha para depois profetizar. Aí o povo ia acreditar que Deus estava falando. Não acreditava enquanto o pregador estava pregando. Está vendo? Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Aí, eu continuei pregando, eles transbordaram em língua estranha novamente e começaram a profetizar. Eu falei, eu disse que é para parar. Porque está escrito aqui, ó, em Coríntios, cada um pela sua ordem. Aí, o pastor, no final do culto, ficou tão agradecido, porque ele não conseguia controlar aquela turma de profeta, que eram 6, que dominava o culto, ninguém conseguia pregar. O pastor me convidou para congregar com ele e ser um dos vice-presidentes, uma igreja que dava uma igreja e meia dessa aqui, bem grande. Então, me convidou para ir com o filho dele para Paris e cobrir as minhas despesas. Foi na época que eu fazia o curso de teologia. Então, irmãos, falou, irmão, é difícil um pregador vir aqui e conseguir pregar. O senhor conseguiu? Eu falei, porque eu conheço a Bíblia. E a Bíblia manda ordem. Tem que haver ordem e decência. Glória a Deus! Então, igreja, nós não vamos além da Bíblia, mas não vamos ficar aquém também da Bíblia. Então, Deus é assim. Ele exalta a sua palavra. E aí, o nosso amado irmão Davi se foi. Está sepultado há muitos mil anos. Pedro testificou que a sepultura dele estava lá, em Jerusalém. Se foi, mas ele ouviu a voz. Em Israel, que eu lembro, um dos reis que mais orou a Deus, que mais buscou a Deus, foi Davi. Ele não era um homem cheio de ciência, era um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos procurando, Deus está procurando, melhor dizendo, homens, mulheres, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A ciência está tropeçando, a ciência está se batendo. Nós agora estamos vivendo numa época mais difícil.
da inteligência artificial, que está causando uma confusão tremenda e o anticristo vai usar ela. Já está usando e vai usar mais, porque nós estamos no tempo do fim. Muito breve, eu não estarei mais vindo aqui pregar, porque eu já estarei lá do outro lado. Muito breve, o pastor Gilberto não virá mais aqui, porque não tem ninguém aqui também para ele pregar. Porque vocês também foram tomados da terra. Nós já estamos vivendo num clima de despedida, não da cidade de Trindade, mas da terra. Nós estamos vivendo nos dias que estamos despedindo dessa terra. Então, igreja, estamos vivendo na hora quando muitas pessoas estão tropeçando na Bíblia Sagrada e paga. Vamos, quanto pastor fulano de tal o senhor cobra para ficar 3 dias lá na nossa igreja pregando? Eu faço por 15 mil. 18 mil, por aí. Eu cobro tanto. E o hotel de 5 estrelas, né? E assim por diante. É assim. E ele tem a palavra de Deus? Ele tem o assim, diz o Senhor? Irmão, porque quem tem assim, diz o Senhor, não cobra. Não vem aqui buscar o dinheiro. Não, ele tem que viver do Evangelho, mas viver do Evangelho é uma coisa, enriquecer do Evangelho é outra coisa. É outra coisa. Então, nós estamos vivendo nessa hora. Quando a pregador virou profissão. É uma profissão até rendosa, com lucros. Mas, aquele homem, ele tem o autor da Bíblia na vida dele? Tem o autor da Bíblia na vida dele? Se a pessoa tem o autor da Bíblia na vida dele, eu me assento para ouvi-lo. Mas se ele não tem o autor da Bíblia, eu não quero ouvi-lo. E a maioria não tem o autor. Não, nem conhece o autor. Ora, irmãos, os escritores, segundo a história, foram 40 homens hebreus. Diz que Lucas era grego. Agora, vamos buscar uma inspiração em Joséfo. Vamos buscar uma inspiração em Clemente. Vamos buscar uma inspiração em Teodoro. Vamos buscar uma inspiração no Papa Damaso. Vamos buscar uma inspiração no fulano de tal. São mais de 300. Não, vamos buscar uma inspiração no autor da Bíblia. Vamos buscar inspiração no autor da Bíblia. E ele vai dizer para nós o que a igreja precisa ouvir. Ele sabe muito bem o que eu preciso de comer. Porque está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me falta o alimento que eu preciso. Não me falta o alimento que eu preciso. Você vai no médico, no nutricionista, ele fala, você está comendo errado, você tem que comer isso. Fala, eu já como. Não, então você tem que trocar para isso. Eles não sabem. Eles estão lutando o melhor que eles conseguem para te dar uma alimentação que você acaba com essa fraqueza, acaba com esse mal que está em você, mas não consegue. Mas aqui está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Não te faltará paz, não te faltará saúde nos ossos, na mente, nos olhos, não te faltará vitória, não te faltará alegria, não te faltará mansidão, não te faltará
temperança, não te faltará força. Glória a Deus. Então o seguinte, esse aqui que prometeu, você pode chegar, ele aceita você chegar diante dele e falar: Senhor, tu falaste, tu prometeu que se alguém guarda os teus mandamentos, o Senhor atende a oração dele. E eu estou aqui diante de ti, eu guardo teus mandamentos. E quando erro, quando tropeço, eu paro, eu não prossigo, eu paro e peço misericórdia, e peço compaixão. E aí eu sinto novamente a alegria, eu sinto novamente regozijo, eu sinto novamente gozo e regozijo e paz. Eu sinto novamente algo sobrenatural. Senhor, irmãos, a gente tem que contar o que o Espírito está fazendo. Essa semana, hoje é o primeiro dia da semana, às vezes nós falamos que é o último, mas é o primeiro. Essa semana que terminou ontem, né? Essa semana passada agora, eu acordei às 3 da madrugada e falei, não tinha sono. Eu levantei, tomei água, eu fui no banheiro, eu falei, o que é que eu devo fazer? Eu vou estar com meu Deus, eu vou estar com meu Pai, porque aqui as minhas palavras é vida. E eu comecei a ler as Escrituras, era 3 horas da madrugada, e parei, era 5 horas da madrugada. E aí eu fiquei, e eu senti paz, eu senti alegria, eu senti regozijo, aleluia, eu senti força, eu senti ânimo, eu senti coragem, eu perdi o medo. Porque essa palavra, ela traz estímulo, ela é vitamina para o espírito e até para o corpo. Glória a Deus, porque está escrito, até a minha carne repousará em segurança. Glória a Deus. Então, irmãos, tenha convivência com o autor da Bíblia. Essa é a mensagem para todos nós. Tenha experiência com o autor da Bíblia. Tenha convivência, tenha história de Deus para contar para alguém. Tenha algo que Deus está fazendo em sua vida. Aleluia. Porque é impossível você estar vivendo com o autor da Bíblia e não ter algo para contar. É impossível. Glória a Deus. Eu estou contando, eu estou pronto, eu estou aqui esperando o arrebatamento. A maior vitória, uma das grandes vitórias, é ter o Espírito Santo. Nós lemos lá no capítulo 4, verso 30, a seguir do livro de Efésios, lá fala, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia do arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Então quem não tem o Espírito Santo, não vai no arrebatamento. É Ele que vai te levar, é Ele que vai ser tirado. Glória a Deus! Então é o autor da Bíblia, é o autor da Bíblia. E o autor da Bíblia está falando para nós que Ele virá nas nuvens, como eu já preguei aqui, e o arrebatamento será secreto. Só não será secreto para quem vai no arrebatamento não será, mas para quem fica será. Sim, eles não vão perceber, que você não está mais aqui, mas você vai saber, vai encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia. Está escrito na Bíblia. Então nós subiremos ao encontro do Senhor. E depois de 7 anos, quando Ele voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, aqui, vamos dizer que eu estou aqui no Monte das Oliveiras.
dali daquele lugar, ele subiu para o céu, e os 12 olhavam, e ele subindo, e 2 varões disse: esse Jesus, que um dia foi, que foi agora embora, voltará novamente, e está escrito aqui, que ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, e ele vai rachar no meio. Glória a Deus. Naquele mesmo lugar, da onde ele subiu, ele voltará. Mas quando ele voltar, ele volta com uma multidão. E eu estou no meio daquela multidão. E você? Você também vai estar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ame a Jesus. Se agarre com Deus. Grude com Deus. Não dá. Aonde? Faça igual Eliseu fazia com Elias. Elias disse: eu vou para ali. Eliseu: eu também vou. Mas agora eu vou para tal lugar. Eliseu disse: eu também vou. Agora eu vou para outro lugar. Eliseu disse: eu vou também. Então, para onde ele for, você vai atrás. Vai atrás. Porque está escrito: aquele que vier atrás de mim, disse Jesus, tome a sua cruz e me segue. Segue. Porque está escrito assim: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste no passado esteja comigo na minha glória, para conhecê-la, aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus. Eu digo aos irmãos: chegou a hora do arrebatamento. Chegou a hora de vocês todos. Eu estou lutando para cada dia ficar despreocupado, tranquilo, descansado em Cristo Jesus. Porque chegou o momento de eu ir embora. Eu vou embora. Glória a Deus. E depois nós voltaremos e estaremos aqui por 1000 anos, quando Ele estabelecer aqui o seu reino. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus te dê graça nesta noite e nas demais. Até se nós não nos encontrarmos aqui, nós nos encontraremos ali. Glória a Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a distância daqui aonde eu estou, daí aonde você está, lá no céu? É apenas um piscar de olhos. É um segundo. A eternidade está longe de você? Está menos de um segundo. É no abrir e fechar de olhos. Você vai estar lá do outro lado. Você vai fechar o olho aqui e abrir ali do outro lado. Aleluia! A eternidade está tão longe, que basta você fechar os olhos e abrir novamente e você já está lá. Aleluia! Aleluia! Glória ao nosso Deus para sempre. Que Deus te abençoe e dê muita graça a você. Aleluia. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Vamos de pé, queridos irmãos. Boa esta palavra, não é verdade? Nós vamos orar nesse instante, vamos cantar com o grupo, mas aqueles que precisam daquela oração intercessória, daquele refrigério, né? Que a gente oramos já pedimos a bênção de Deus, mas aí você quer assim aquela palavra do Senhor, né? Para o seu coração, para que Ele coloque os olhos sobre você, sobre a semana sua, sobre aquilo que você tem que resolver, projetar, enfim, você não sai daqui sem confiar no Senhor cada detalhe, todos os detalhes da vida. O Senhor quer que você confie nele. Então, aqueles que quiserem chegar um pouco mais aqui à frente, eu vou pedir a ajuda dos obreiros que puderem descer. Nós estejamos orando junto com os irmãos, lado a lado. Uma intercessão vale mais do que às vezes
uma fortuna financeira, porque a herança que se tem na presença de Deus é sempre eterna e boa. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, buscando a Tua presença e a face do Senhor pela vida de toda a igreja. Cada irmão que aqui se coloca diante de Ti, o Senhor sabe a necessidade pessoal, o Senhor sabe aquilo que de fato é importante para cada um dos Teus filhos e filhas. O Senhor pode agora, com Teu olhar doce e suave, que vê tudo, conhece o coração, sabe aonde está a dor, sabe aonde está a preocupação. O Senhor pode agora tocar com Tua mão poderosa. O Senhor pode aliviar agora qualquer fardo, qualquer peso. O Senhor pode agora tirar, Senhor, agora da aflição, a preocupação. Oramos a Ti, Senhor, rogando o Senhor que vá adiante de nós, nesta caminhada desta nova semana. O Senhor possa estar guiando nossos passos, item por item, ponto a ponto. O Senhor possa nos proteger e guardar. O Senhor possa estar com nossos filhos, guardando na rua, na escola, guardando no trabalho, na faculdade. Oramos, Senhor, pelos pais de família, muitos que trabalham, viajam, dirigem no trânsito tumultuado. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a Tua sombra, a mão direita. O Senhor é aquele que está conosco em cada momento. O Senhor é aquele que protege e livra do mal. O Senhor é que manda o anjo para guardar. O Senhor é que põe as mãos e aplaca a fúria do inimigo e faz o inimigo recuar e cair por terra. O Senhor é que ministra, Senhor, alegria e paz. Nós clamamos, nós oramos por todos que agora apresentam-se diante do Teu trono em contrição e obediência. Estendes as Tuas mãos, meu Pai Celestial. Traz, Senhor, a Tua vitória a cada um dos meus irmãos.